Uma das revelações feitas no Apocalipse, e que muitos não entendem como isso acontecerá, é a prisão de Satanás por 1000 anos. João afirma ter contemplado a cena. Ele disse: "Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo." Apocalipse 20, versos 1 a 3. Ao ler o texto, 3 perguntas vêm à nossa mente. São elas: quando Satanás será preso? Que lugar é esse que a Bíblia chama de abismo? Que será a prisão de Satanás? O que significa a informação de que Satanás será solto por pouco tempo? Quando será a prisão de Satanás? Jesus disse que voltaria a este mundo. Disse ele: "Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." João 14, versos 2 e 3. João, o discípulo amado e profeta, afirma como será sua vinda. Ele disse: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram." Apocalipse 1, verso 7. Paulo, o apóstolo, afirma que a ressurreição dos mortos em Cristo ocorrerá quando Jesus voltar. Ele disse: "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16. Após a ressurreição dos salvos por ocasião da volta de Jesus, haverá um intervalo de 1000 anos até a ressurreição dos perdidos. Quem nos dá esta informação é João no Apocalipse. Disse ele: "Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos." Apocalipse 20, versos 5 e 6. Aqui temos a resposta à pergunta: quando Satanás será preso? Ele será preso por ocasião da segunda vinda de Jesus. A sua prisão coincide com a ressurreição dos salvos e com a morte dos perdidos por ocasião da volta de Jesus. A sequência de eventos será: volta de Jesus, morte dos ímpios, ressurreição dos mortos, transformação dos salvos vivos, ascensão dos salvos ao céu com Jesus, prisão de Satanás, início dos 1000 anos. Já temos a resposta para a primeira pergunta. Então vamos em busca da resposta para a segunda pergunta. Onde fica o abismo que será a prisão de Satanás por 1000 anos? A sequência de eventos que teve lugar por ocasião da volta de Jesus esvaziou a terra de seres humanos. Os ímpios foram mortos e os salvos foram levados por Jesus. O relato da criação nos dá uma pista sobre o abismo que será a prisão de Satanás. Lemos que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, verso 2. A Bíblia afirma que a terra, antes de Deus criar a vida, era um abismo. O Apocalipse descreve uma série de eventos relacionados com a volta de Jesus que destruirão totalmente o planeta. E sobrevieram relâmpagos, disse João, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Apocalipse 16, versos 18 a 20. Será essa a sequência de eventos que converterá a terra no abismo, que será a prisão de Satanás? A visão do profeta Jeremias parece indicar que sim. Disse o profeta Jeremias: "Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz.
Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, versos 23 a 26. O profeta também descreve a terrível condição em que ficará o planeta. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia, disse o profeta, se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, verso 33. O profeta Isaías parece se referir a Satanás quando fala do rei de Babilônia. Todos os reis das nações, sim, todos eles, disse o profeta, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Isaías 14, versos 18 a 20. Satanás não terá o repouso que os ímpios terão na sepultura durante os 1000 anos. Então, o abismo que será a prisão de Satanás será o planeta Terra, que ficará completamente destruído com sua superfície coberta de cadáveres a decompor-se, sem nenhum ser vivo para ser tentado, já que os ímpios estão mortos e os salvos foram levados por Jesus para o céu e estão longe do alcance de Satanás. A soltura de Satanás se dará após 1000 anos, e coincide com a ressurreição dos ímpios e com o término dos 1000 anos que os salvos terão com Jesus no céu. João declara: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, versos 5 a 7. O término dos 1000 anos está relacionado com uma série de eventos. São eles: fim dos 1000 anos no céu, ressurreição dos perdidos, Satanás liberto de sua prisão. João afirma que a liberdade de Satanás durará pouco tempo. João afirma que após os 1000 anos, Satanás terá novamente a quem tentar, já que a terra voltou a ser povoada com a multidão de ímpios que ressuscitaram. E é justamente essa a obra que ele irá realizar, mas João afirma que será por pouco tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, Apocalipse 20, versos 7 e 8. O último engano de Satanás será convencer os perdidos de que será possível tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém. João disse que Satanás conseguiu convencer os perdidos a se unirem com ele para uma peleja. A linguagem usada por João é militar. Um grande exército, comandado por Satanás, cercará a cidade santa. João revela como essa batalha terminará. Ele disse: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, verso 9. Na destruição de Satanás, logo após ser solto de sua prisão, entendemos a declaração de João, que afirmou que Satanás será solto por pouco tempo. Após ser solto, Satanás realizará, antes de sua destruição, apenas uma obra: enganar os perdidos, pela última vez, convencendo-os que eles serão capazes de vencer a Cristo e os salvos que estão com ele na Cidade Santa. O fogo que destruirá Satanás e os ímpios purificará a terra. Depois, vão ver o próximo ato de Deus após a destruição de Satanás. Vi novo céu e nova terra, disse ele, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Enfim, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos,
Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Esse planeta, não como ele é, mas renovado, será a eterna morada dos salvos. Deus conceda a ti e a mim a graça de estar preparado para viver os 1000 anos com Ele no céu e toda a eternidade na nova terra.